Bom, então, com relação aos comentários, né, eu gravei aquele vídeo, né, falando um pouco sobre os comentários, e eu acho que uma coisa importante é pensar, né, que comentário, então, ele é um texto que tem que ficar de pé, né, ou seja, eu preciso ler o seu comentário, compreendê-lo, né, todas as referências precisam estar lá, né. Então, por exemplo, não adianta colocar no capítulo 3, né, o, sei lá, Amaro finalmente se encontra com Aleixo e se dá, né, a cena de encontro sexual entre os dois. Né? A cena Ô, é. professor, Sim, Silvia. desculpa, tá? Eu só queria fazer uma pergunta, que eu estava tentando falar aqui e estava clicando no fone, no microfone para mim falar, só que tinha caído o meu áudio e você entrou com a fala do, do Bom Crioulo, né, que a gente vai entrar hoje. Só que fiquei com uma dúvida com relação ao realismo. Ô E eu Silvia, eu queria só te fazer queria. uma Será que eu posso pergunta. só falar sobre esse comentário e aí depois em seguida você faz a dúvida? Porque eu estou falando sobre estrutura de comentário. Acho que se eu parar agora e voltar para o realismo, vai ficar um pouco Tá, beleza, complicado. hein? Tá bom? Daí eu Tá, já tá abro bom. assim que eu Tá, acabar de comentar, tá? tá bom. Tá, obrigado. Então, o comentário, né, como eu estava dizendo, ele precisa ter essa estrutura, né, essa estrutura de texto. Então é importante que vocês façam um texto, né, mesmo, né, ali que se compreenda, né, todo, que tenha uma hipótese de leitura. Então, por exemplo, vocês, para escrever sobre o bom crioulo, podem partir do princípio, por exemplo, que o bom crioulo, no bom crioulo, sei lá, a questão da homossexualidade aparece como um caso de patologia. Bom, para falar sobre isso, vocês têm, né, acho que alguns trechos nos próprios slides que eu estou passando, no texto que há lá sobre o do Leonardo Mendes, que aliás é um texto fantástico, muito bom, muito didático, né? Então vocês podem pescar ali algumas informações, né? Podem eventualmente parafrasear, citar. E aí o interessante é que vocês demonstrem, né, no texto que vocês estão escrevendo essa hipótese de leitura, fazendo uma análise dos trechos, né, que vocês selecionaram, dos trechos que são da leitura de vocês. Então, por exemplo, se for uma questão, né, sobre a homossexualidade como uma patologia, né, definida pelo narrador, então vocês podem pensar, por exemplo, no narrador que aparece em terceira pessoa, né, como que ele descreve, né, essa questão, como que, por exemplo, essa patologia está relacionada a uma espécie de determinismo, né, que aparece no texto. Né? Então, se vocês prestarem atenção, em muitos momentos em que o Amaro ele sente um desejo incontrolável pelo Aleixo, muitas dessas cenas começam, por exemplo, com um calor, né, insuportável, abafado, o sol. Então vejam que essa ideia, né, de que o sol insta a um comportamento patológico, ela é uma ideia muito ligada à ideia determinista, né, de decadência dos países tropicais. Né? Então vocês podem, por exemplo, selecionar 2 ou 3 trechos. Eu entendo que o texto é curto, né, e precisa ser, né, porque para que a gente tenha essa rapidez de correção e tal, ou alguma rapidez, né, de correção. Mas é algo desse tipo, né, e chegar com uma consideração final. Né? Então é um texto que visa fazer com que vocês leiam fazer com que vocês leiam o livro e pesquem uma questão e relacionem essa questão aos trechos, né, que vocês leram, que vocês grifaram, que vocês anotaram. Para isso, eu peço, né, e eu acho que é uma coisa importante, vocês precisam ter a cada citação as referências. E eu percebi que vocês estão um pouco em dúvida como fazer as referências. Né? Então, por exemplo, a referência, né, da citação no corpo de texto precisa vir entre parênteses, né, o sobrenome do autor, a data de publicação e o número da página. Essa é uma das formas, poderia ser de uma outra forma, mas essa é uma forma que talvez seja
a mais fácil. Depois, quando vocês citarem as referências bibliográficas, é necessário que vocês sigam aquelas normas da ABNT. Então, sobrenome do autor, o texto, né, o título destacado, né, e depois a cidade de publicação, a editora e o número da página, por exemplo. Né? E também é preciso que, enquanto vocês estiverem escrevendo o texto, por exemplo, se vocês vão citar no romance Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, é necessário que esse Bom Crioulo venha em itálico. Tá? Quando é título de livro, título de revista, itálico. Quando, por exemplo, é o título de um poema ou um capítulo do livro, entre aspas. Há uma diferença entre essas duas questões. Por isso, eu pensei, e aqui eu vou encerrar, né, eu abro já os comentários, eu pensei em eu vou fazer para vocês vou disponibilizar um modelo dessas referências bibliográficas. Né? Como quando a gente manda um artigo, por exemplo, para uma revista acadêmica, eles têm lá um modelo, né, de como citar livro, como citar artigo, e a gente padroniza isso e eu acho que fica mais fácil para vocês. E aí eu cobro também de uma maneira mais específica, né? Porque até agora não importasse qual que era o padrão que vocês usavam, que vocês sabem que essas regras mudam, né? Tem várias normas ABNT, né? Mas agora eu posso fazer isso também com mais padrão. Acho que assim facilita, né, a vida de todo mundo. Vamos ver aí. A Silvia gostou, ajuda bastante, né, Stephanie? Tá. Então eu vou colocar isso. Eu tenho 2 perguntas, posso fazer? Pode sim, Silvia. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. O fato do Bom Livro Bom Crioulo estar associando a homossexualidade a um tipo de transtorno tem a ver com o Sigismundo Freud, porque eu ouvi dizer que no século XIX, no final do século XIX, Freud defendia que a homossexualidade é um tipo de transtorno, muito embora a gente sabe que não é, né? Uhum. E que essa caracterização ela ganhou um repúdio muito grande da sociedade, né? Inclusive também repúdio, tá? Quero dizer aqui. Mas tem a ver com isso, professor? Essa é a primeira pergunta. Então, Silvia, eu não sei se exatamente com Freud, né? Porque o Freud escreve O Mal-Estar na Civilização é de 1917, né? Ele tem alguma publicação ainda no século XIX, né? Mas esse livro é de 1895. Mas tem a ver, sim, né, com essas teorias, né, psicanalíticas, né, anteriores, talvez, ao próprio Freud. Né? Então tem a ver com esse pensamento cientificista, sim, da época. Né? Eu citei acho que 1865 é a data em que é utilizado pela primeira vez o termo homossexualidade, né? Tomada como uma espécie de patologia. Tem lá, eu fiz naquele vídeo que eu preparei, né, sobre o Bom Crioulo, eu acho que tem lá a referência. Na verdade, um dos livros chaves, né, para estudar a homossexualidade no Brasil é esse livro aqui, o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Um livro excelente que faz um grande panorama. Então, tem a ver com esse caldo cultural aí, né, com esse pensamento bastante preconceituoso que você coloca, que é base, aliás, também para o pensamento determinista, para o pensamento do darwinismo social. Né? Porque eu pergunto porque ele tinha feito um texto no início do século XX, dizendo que a homossexualidade não era tensa. Ele escreveu um texto. Só que no final do século XIX eu vi que ele estava como? Daí eu pensei, será que esse livro do Adolfo Caminha tem alguma relação com isso? Aí a gente precisa pensar assim, né? O Freud escreve na Alemanha, né? Aí precisa ver como que chega esse texto no Brasil, se o Adolfo Caminha lia. Então, por isso que eu não vi nenhuma... nos artigos que eu li sobre o Adolfo Caminha, eu não vi nenhuma referência a isso, né? Porque... para dizer com certeza, olha, o Adolfo Caminha leu Freud, né, e aplicou esse conceito,
tem que pensar nisso, né? Na materialidade do texto, né? Então, eu preciso pensar que o Adolfo Caminha, eu preciso ter alguma referência de que o Adolfo Caminha consultou o texto do Freud, né? Bom, em que circunstâncias esse texto do Freud teria chegado ao Brasil, dada, né, as circunstâncias difíceis, né, de circulação da época, né? Então, por isso que eu prefiro pensar genericamente, né, e nesses termos, ou a partir, por exemplo, tem também no livro aqui do João Silvério Trevisan, ele coloca, tem alguns médicos, né, brasileiros que estudam essa questão. Aliás, há até uma modificação em algum momento no Código Penal brasileiro para isso, né? Então, talvez acho que o Adolfo Caminha está mais ligado a esse contexto. E também o Freud revê, né, essa questão, né, depois, né, o que é bastante interessante, complexo e também bastante ambíguo, né, como é esse livro também, né. Deixa eu ver, a Ana Cristina diz uma Eu coisa. tinha uma outra pergunta para te fazer. Eu tinha uma outra pergunta, que era aquele texto do realismo. Tu permite que eu volte rapidinho? Ah, sim, pode dizer, claro. É que eu li bem atenta ao texto do realismo, tá? Ali umas 2 vezes, e eu fiquei com uma dúvida com relação à citação aqui do Auerbach, que a Tânia Peregrini ela faz, tá? Que ela diz assim, ó, o texto realista mostra-se, então, no final do percurso, um texto sério, com vários registros estilísticos, que de fato integrar a história dos personagens individuais e de toda a classe do curso da história geral. Então, ela está falando de mimes aqui, tá? De representação das histórias, da representação das histórias dos personagens ali na obra. Só que quando ela fala em registros estilísticos, a gente leva em conta também a descrição da arquitetura que ele faz do lugar, a descrição do ambiente que ele faz no lugar, assim como, por exemplo, a gente lê o Primo Basílio, ele entra com essa descrição estilística do ambiente. Isso também é caracterizado, uma característica de realismo ou não? A descrição do ambiente. Então, aí Silvia, a gente precisa mergulhar no texto da Tânia Pellegrini, né? No texto da Tânia Pellegrini, o que ela está tratando não é exatamente de descrição de ambiente, né? Mas é o seguinte, bom, por que é a descrição séria, né? É porque a pequena burguesia ou os personagens mais pobres passam a ser representados não em um gênero literário que é, digamos, rebaixado, né? Se a gente pensar lá na poética do Aristóteles, né, ele faz uma separação que bom, a tragédia é o gênero alto, né, que imita ou representa a ação das personagens nobres, né? Ou o que aparece ali, quer dizer, na tragédia, a família do rei, né? Imagina, né? A família do Édipo, né? Que é aquele que conseguiu desvendar o enigma da esfinge, né? Então, estamos falando de personagens, né, que representam, na verdade, grandes ações humanas, lá para Aristóteles, né? E lá, ainda na poética, ele vai dizer, olha, agora a ação das personagens rebaixadas aparece na comédia, é outro gênero. Então, a comédia ela é alçada a um gênero subalterno. Da mesma forma, por muito tempo, né, havia uma distinção entre a épica, a poesia épica, que é a poesia em verso, e as narrativas, por exemplo, que se a gente pensar na Idade Média ou mesmo no século XVI, tal, e as narrativas que eram secundárias e que eram as narrativas que eram escritas em prosa, né? Então, por exemplo, em Portugal, né, uma narrativa como A Dama e o Pé de Cabra, que é uma narrativa que é um registro bastante popular, né? É um registro que está escrito em prosa e em vernáculo, em português, ainda arcaico, mas em português, né? Então, por muito tempo se guardou essa distância, né? Aquilo que é uma representação dos nobres, digamos, né, grosso modo, é algo que está ligado à poesia e ao latim, ao grego, né, às línguas de cultura, digamos, conforme eram faladas, né?
Agora, o vernáculo, que é a língua de cada região, português, francês, estava fadado a narrativas que muitas vezes eram narrativas populares, né? Narrativas que estavam, por exemplo, sobre o... e que também eram escritas em prosa. Então, o que a Tânia Pellegrini está dizendo é a partir dessa representação realista, que não é exatamente realismo enquanto escola, isso é muito importante frisar, que ela inclusive destaca o trecho que o Auerbach fala do Flaubert. Nesse momento, as pessoas simples, as pessoas, digamos, da baixa burguesia, né, são muito mais, digamos, são pessoas, um grupo muito mais numeroso do que a nobreza, que, enfim, estava em decadência também, né? Mas o dilema dessas pessoas, a vida pessoal delas, passa a ser narrada de maneira séria e também de maneira trágica. Então, de repente, quer dizer, a Emma, que casa, que é uma personagem, né, que se casa com um marido que não tem nada a ver com ela, quer dizer, isso é uma tragédia, né? Isso é trágico para a vida dela. Então é nesse sentido, né? Então é isso que ela está dizendo. Agora, em relação à descrição, aí a gente precisa tomar cuidado, porque quando você compara um livro com outro, é necessário que essa comparação diga em qual aspecto exatamente. Porque veja, né? Nós estamos aqui pensando no realismo, então, enquanto essa descrição, essa forma de narrar realista, né? Então, se a gente pensar no Bom Crioulo, por exemplo, tem uma forma de narrar ali realista que é séria, né? Quer dizer, aquilo que se passa com o Bom Crioulo, a paixão que ele tem pelo Aleixo é sério, né? Nós, como leitores, né, chegamos até, né, muito angustiados, imaginar que muito angustiado, porque eu acho que o que vai acontecer no final já está previsto muito antes do final, né? Mas a gente sabe que ele está sofrendo e que é um sofrimento justo, né? Porque afinal de contas ele se apaixonou pelo Aleixo, depois foi trocado, mas ao mesmo tempo a gente acha também que ele é uma personagem complexa, né? Porque afinal de contas ele se aproveita do Aleixo que tem 15 anos, né? A gente não pode se esquecer disso, né, dentro dessa narrativa. Então, essas questões, é isso, né? Tem uma reação trágica no texto. É trágico, o final é trágico, né? E isso que é trágico está narrado dentro de um registro sério, né? De um registro que não é um registro da comédia, né? Não é uma personagem histriônica, né? Então, essa é a questão importante. Agora, se nós formos pensar do ponto de vista da descrição, as descrições, existem várias formas de descrição, né? Então, se eu comparo, por exemplo, o Primo Basílio, a descrição no Primo Basílio ela é feita de uma determinada forma. Mas lá, por exemplo, no Memórias Póstumas ou no Dom Casmurro, a descrição é diferente. Ainda que haja uma descrição de ambientes, que são ambientes cotidianos, que são ambientes, né, como, por exemplo, a praça, ou um ambiente como um quarto particular, né? Veja, na comédia isso não existe. Né? Na comédia, enquanto cenário, o que você tem enquanto cenário? Um pórtico. E não tem ambiente doméstico, ambiente interno. Aqui é um ambiente interno, mas mesmo assim, apesar de serem descrições de ambiente interno, elas são muito diferentes, né? Então, no Primo Basílio, a descrição é muito mais detalhada, né? Digamos, há muito mais descrição do que ação. Agora, no caso do Dom Casmurro, há um narrador primeiro em primeira pessoa, que já torna a coisa bastante diferente. E que não detalha tanto a cena quanto lá no Primo Basílio. Quando a gente olha, por exemplo, para um romance como esse, como o Bom Crioulo, tem ainda uma grande diferença, porque ele tem uma oscilação de registro de descrição. Entre um registro, que é esse registro, né, que o Zola vai definir lá como o do romance experimental. Então, é a experiência, a descrição detalhada das coisas,
a descrição que vai se especializar em dar os detalhes mais sórdidos das cenas, não é isso? Quando a gente pega aquele trecho do Curtiço que nós lemos, né? Então, o fervilhar das pessoas, né? Aquela coisa, as pessoas como vermes, aquela algazarra, aquelas vozes, né? Que vão invadindo tudo ali, né? Veja, né? Há uma especificidade na descrição, um zoom, né? Poderíamos dizer assim hoje depois do cinema, né? Mas nos banheiros, como que as pessoas vão lavar os pelos, né? E não o cabelo ou alguma outra coisa, né? Então esse é um tipo de descrição. Agora, o Bom Crioulo começa com uma descrição que é uma descrição quase fantasmagórica. É o que o Leonardo Mendes vai chamar de uma descrição gótica, né? Então, em vez de mostrar, digamos, esse biologismo da vida, sabe? Quase às vezes como Augusto dos Anjos, né? O verme está ali esperando a corrosão da matéria e eu que sou feito do carbono e do amoníaco. Em vez disso, aparece uma descrição de uma embarcação fantasma, né, praticamente, de uma embarcação que é agourenta, que é chamada por todos de esquife, não é isso? Esquife é um caixão, não é? Esquife agourento. Quer dizer, então veja que há um clima de penumbra, de escuridão dessa embarcação que inicia o romance e que nos leva um pouco para aquilo que é praticamente o gótico, né? Então ele oscila entre o gótico e, às vezes, entre essas descrições que são, a Natália está dizendo aqui, né? A gente pode pensar no determinismo, sim, né? O determinismo vai mostrar, por exemplo, vai descrever o ambiente de tal forma a mostrar que naquele ambiente insalubre, né? Naquela coisa, naquele ambiente ali que proliferam vermes e que não há higiene, né? É nesse ambiente que vai funcionar como uma espécie de causa para a consequência que são as ações violentas ou é o alcoolismo, né? E vejam que além desse ambiente, sobretudo, é um ambiente tropical. Então há muitas diferenças nesses tipos, né, de descrição. Então, embora muitas vezes elas sejam detalhadas, elas podem ser detalhadas em aspectos diferentes, né? Então talvez haja mais proximidade, por exemplo, na descrição do Eça de Queiroz, né, com certas passagens do Bom Crioulo, do que propriamente com o Machado, né? Então, isso, o que nos ajuda a fazer isso? O texto, é pegar o texto. Bom, então se eu acho que a descrição é semelhante, eu pego 2 trechos e mostro essa semelhança, né? Se eu acho que é diferente, eu pego 2 trechos e mostro essa diferença, né? Então, porque, no fim, o objetivo, né, dessa disciplina é mostrar para vocês o seguinte, que que essas definições de escola literária elas são muito genéricas e acabam não se encaixando a todos os livros. E que nós temos que sempre olhar com o pé atrás, né, para aquilo que o próprio autor diz sobre a sua obra. Porque não é o que o autor diz sobre a obra dele que vai defini-la, né? Por isso que eu acho que é interessante esse jogo crítico, né? E também não o que a gente sente sobre a obra, né? Às vezes a gente tem uma primeira impressão sobre a obra que necessariamente é o que define como a obra é, né? O que eu estou querendo dizer é que, sob o meu ponto de vista, é muito importante que a gente faça esse exercício, né, de ir para a obra e ver como ela está escrita antes, né, talvez, de pensar em aplicar a obra a algum tipo de característica de escola, né? É claro, né, a coisa parece mais fácil para mim, né, que tô
Mas é um pouco isso, né? Um pouco essa questão. Vamos ver aqui. A Natália diz o seguinte: o próprio sentimento dele entra como causa. Como causa, isso, e como consequência, talvez, né? Também, né? Porque, veja, né? Como que passando aqui agora, né? Pro bom crioulo, né? Quem que é o Amaro? Né? É importante pensar isso, né? Quem que é o Amaro? O Amaro, ele é negro, no momento da escravidão, né? Ele foge da escravidão, né? Ele era um escravizado, ele foge, vai para o Rio de Janeiro, e ali vai ser incorporado à Marinha e então recebe por isso a sua liberdade, né? Mas ele sofreu, né? Todas as, enfim, as mazelas, né? Toda a violência contra os escravizados, né? Então vejam, essa já é uma questão, né? E o romance naturalista, né? Ele então partiria desse ponto, mas também do próprio clima, mas também do próprio contexto histórico, né? Para definir esse personagem. E aí o sentimento é importante, né? Porque o sentimento dessa personagem é um sentimento, em certo aspecto, né? Quer dizer, de não conseguir de perceber que esse mundo é injusto, né? Esse mundo não é justo, né? Primeiro porque ele era escravizado, né? Segundo, o próprio desejo que ele sente não é um desejo ali validado por aquela sociedade, né? Como um desejo, enfim, lícito. É visto como uma patologia, né? Vejam. O que mais, né? Quais são as circunstâncias? Essa personagem vive num ambiente que, por mais que ele tenha conseguido a liberdade, né? Ele vive num ambiente extremamente violento, né? Em que as pessoas são castigadas fisicamente, né? Tem a chibata, né? Não é à toa que houve a revolta da chibata, né? Então essa liberdade, sim, é uma falsa liberdade, né? Uma falsa liberdade. E então quer dizer, a isso vão se acrescentando outros fatores, né? Por exemplo, a questão da bebida, né? Que vai ser observada por esse entorno naturalista, né? O alcoolismo como um dos grandes problemas daquela sociedade, porque, enfim, era uma das formas que essas pessoas que viviam nessas condições tinham, eventualmente, né, para sair um pouco dessa realidade. Mas, quer dizer, o alcoolismo vai ser colocado como um problema, né? Se a gente quiser aqui um exemplo disso, para ir além do próprio bom crioulo, a gente pensar no cortiço, né? Não é? Então, há uma preparação, né? E isso, vocês podem perceber que um romance de traços realistas, naturalistas, né? A personagem, a infância da personagem, de onde a personagem veio, é sempre apresentada, né? E muito bem descrita, né? A Silvia diz o seguinte aqui, uma dúvida: o determinismo é esse conceito filosófico que todos os fatos estão baseados em causa? É o conceito de que, né, o comportamento do homem ele é determinado pela raça, pelo meio, né, e pelo momento histórico. Agora, isso carregado de todo o preconceito do final do século XIX, né? Porque, na verdade, o Antônio Cândido tem um texto chamado de Cortiço a Cortiço, que ele analisa o cortiço, né? E ele vai mostrar como que para essa geração
um dos raciocínios, né, que está por trás é que um país tropical, né, a própria questão do calor, ele degenera o caráter, né? Então o calor, há uma ideia de higiene ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês podem perceber que em muitos momentos há a descrição de ambientes abafados, muitas referências à febre amarela, porque se imaginava que, de certa forma, a febre amarela ela estava relacionada a águas paradas, não necessariamente que era transmitida por um mosquito, né? Isso é um conhecimento já do século XX, né? Mas que havia, então, febre tifoide, febre amarela, tudo isso estava muito relacionado à água parada e ao cheiro, ao mau cheiro dessas águas. E devido à geografia do Rio de Janeiro, né, havia, né, muitos lugares de água parada, né? Há o litoral é muito acidentado, então se acreditava que em alguns lugares não havia uma circulação de ar adequada. Para vocês terem uma ideia, né, uma das montanhas que existia no Rio de Janeiro foi dinamitada, né? Tiraram uma montanha para planar, porque eles imaginavam que isso ia trazer mais ventos, né? Então, esse tipo, né, de raciocínio que está presente no Bom Crioulo, que está presente nesses livros, né? Natália, acho que está falando da liberdade, né, que é uma falsa liberdade no sentido em que o próprio determinismo está estabelecendo um destino traçado, né? Eu acho que é isso, mas no Bom Crioulo me parece que há um jogo entre esse determinismo, há uma ambiguidade entre esse determinismo, né, e uma sensação, né, de uma luta interior muito grande do personagem, né? Parece que essa personagem, mais do que outras personagens de outros livros, assim considerados naturalistas, como o caso do Curtiço, parece que nessa personagem há digamos, uma profundidade, né, muito maior, pela própria forma como o narrador descreve o pensamento dessa personagem, né, que acaba nos envolvendo, né? Quanto às referências no texto, é necessário refazer o último comentário, Bom Crioulo, ou fica para os próximos? Quem já fez, tudo bem, né? Não precisa, mas não precisa seguir então esse parâmetro, né? Se já está feito, tá? Bom, então tem a campanha, né? A campanha do Oswaldo Cruz é uma dessas campanhas que vai então tentar reformar o Rio de Janeiro, né? Botar abaixo, né, as coisas, quer dizer, mas esses livros, né, esse livro, por exemplo, que é o Bom Crioulo, está se referindo a um tempo anterior, né, ao Pereira Passos, né, como o Oswaldo Cruz, o sanitarista, né, porque é o momento ainda em que há escravidão, né. O próprio Curtiço, né, porque no Curtiço, vejam, a Bertoleza, ela é um pouquinho antes da escravidão, né, porque a Bertoleza ela é uma escravizada, né, no início, né. Então está nesse momento, né. No contexto da obra do Curtiço é anterior, né, a esse projeto, né, de tornar, enfim, as cidades brasileiras como uma grande metrópole europeia, né? A Stephanie diz o seguinte: me chamou bastante a atenção essa questão do narrador que explora a consciência dos personagens, que narra os pensamentos e aí revela vários preconceitos, dúvidas, questionamentos. Isso é
Isso é muito interessante mesmo, né, Stephanie? Porque, sobretudo, ele narra, ele se aprofunda nos pensamentos do Amaro, né? Do bom crioulo. Sobretudo, acho que a maior profundidade é essa. E o que você está dizendo é muito interessante, né? Porque quando ele vai tratar, né, do Amaro, então, por exemplo, né, quando ele vai. Eu vou achar aqui um trecho interessante para a gente, né? Por exemplo, aqui, vou colocar um trecho. Não vai dar para fazer uma coisa que eu imaginei que fosse dar para fazer. Não vai adiantar isso daqui. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Bom, deixa eu só fechar aqui. Vocês estão vendo aí? Então, né? Eu vou mostrar aqui um trechinho para vocês do. Aí vocês estão vendo a minha versão toda anotada, né? Espero que eu não tenha feito nenhum comentário. Porque às vezes eu não gosto, né, do que eu estou lendo e anoto coisas não muito educadinhas. Maldita hora em que não estou achando. Pequeno pesa a bordo. Bom, aqui. O texto está piscando, né? Para vocês também está piscando, é? Bom, então vejam só, né? Nas horas de folga. Não, é na página anterior. Só, não sei por que está piscando assim. Só uma pessoa desejaria que a viagem se prolongasse indefinidamente, que a corveta não chegasse nunca mais, que o mar se alargasse de repente, submergindo ilhas e continentes, numa cheia tremenda e a velha nau, só ela, como uma coisa fantástica, sobrevivesse ao cataclisma. Ela somente, grandiosa e indestrutível, ficasse flutuando, flutuando por toda a eternidade. Então aqui vejam que nós temos um narrador onisciente em terceira pessoa, entrando naquilo que os personagens estão pensando, né? E aí deixa eu tentar lidar com isso aqui. Era bom crioulo, o negro Amaro, cujo espírito debatia-se como um pássaro agonizante em torno desta única ideia, o grumete Aleixo, que o não deixava mais pensar noutra coisa, que o torturava dolorosamente. Maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo. Vejam só, aqui o que nós temos? Né? Nós temos aquilo que é
a passagem para o discurso indireto livre, né? Até aqui nós temos um narrador. Esse narrador, né? Esse tipo de narração costuma se chamar monólogo narrado, né? De acordo com a Dorothy Cohn, né? Porque eu tenho aqui aparece, né? As ideias, né? Digamos, do personagem, mas elas são narradas pelo narrador da história que está em terceira pessoa. Não é digamos, o personagem que está contando, né? Só que aqui o que acontece? Ao uso de discurso indireto livre, então a voz do narrador vai se misturando à voz da personagem, né? Então vejam como isso acontece, né? Ó, primeiro, era bom crioulo, negro amaro, cujo espírito debatia-se, então aqui ele está descrevendo. Depois, maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo. Aqui já é o próprio pensamento do Amaro, né? Até então, sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos. Ah, tá piscando ainda, gente? Deixa eu ver aqui se tem alguma forma de diminuir isso. Acho que a página, Silvia, não vai dar muito certo porque cada um tá com uma edição, né? Deixa eu tentar outra coisa. Não é em todas o livro, então, que o discurso é indireto livre, né? Não, aí são trechos, né? São trechos, O discurso, porque o discurso indireto livre só vai aparecer quando o narrador ele está, digamos, contando aquilo que o personagem pensa, né? Aí é no momento em que a gente percebe a mistura da fala dele com a do personagem, né? Deixa eu só achar aqui para vocês, colocar eu acho que agora vai ficar melhor. Eu achei que fosse funcionar bem isso, mas eu me esqueci que eu não consigo usar um recurso. Maldita hora. Esse negócio não funciona. Deixa eu ver. Como que não encontrou? A porta. Pronto, achei, gente. Agora eu vou abrir para vocês, acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Não, é isto. É isto aqui. Pronto. Acho que agora sim, né? Sem piscar, né? Então, olha só. A maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo, né? Como eu estava dizendo. E agora? Maldita hora em que o pequeno pusera os pés a bordo. Aqui é justamente o momento em que há essa... Aqui é até a marcação da fala, né? Então, essa é a fala mesmo do bom crioulo. Não é direto livre, né? É quase discurso direto aí. Até então, sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos calma, sem preocupações incômodas, ora triste, ora alegre. É verdade, porque não há nada firme no mundo, mas enfim ia se vivendo. E se é verdade, vejam só que esse é o trecho em que a voz do narrador e a da personagem se juntam. Quer dizer, quem está achando que é verdade, que isso acontece mesmo com a vida dele, né? É o narrador ou é a personagem? Porque não há nada firme no mundo, mas enfim ia se vivendo. E agora não havia remédio, era deixar o pau correr. E vinha-lhe a imaginação, o pequeno com seus olhinhos azuis, com seu cabelo alourado, com as suas formas rechonchudas, com seu todo provocador. Nas horas de folga do serviço, chovesse ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém lhe tirava da imaginação petis. Era uma perseguição de todos os instantes, uma ideia fixa e tenaz, um relaxamento da vontade irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo
como se ele fora do outro sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo. Então eu acho que aqui nesse trecho é um pouco aquilo, né, que a Stephanie estava dizendo, né, sobre como que esse uso do discurso indireto livre e essa descrição do que a personagem está dizendo vai nos revelando, né, o desejo da personagem, mas também os preconceitos da época, né, que aqui, vejam, atormenta narrador e personagem, na verdade. Porque, olha só, né, quando ele fala isso aqui, né, ó, era uma perseguição de todos os instantes, uma ideia fixa e tenaz, um relaxamento da vontade, irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo. Vejam só, o relaxamento da vontade, perseguição, nos dá a ideia de algo proibido, né? Algo que invade um pouco a imaginação dele sem um controle, né? Depois, né, quando em muitos momentos essa questão, ele está imaginando o Aleixo, e quando né, vai se consumar esse desejo, ou seja, a vontade irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo, aí vejam que vem uma comparação, como se ele fora do outro sexo. Então, esse como se ele fora do outro sexo, né, aparece muitas vezes numa espécie de comparação no que o Amaro sente pelo Aleixo, como se ele estivesse sentindo por uma mulher, né? Como se ele estivesse, então, pensando numa relação heterossexual. Então vejam que é interessante, porque é como se a proibição de se pensar numa relação homossexual fosse tão grande, né, que ela aparece nesses próprios senões que vão se colocando no texto, né? Isso eu acho uma questão muito interessante do livro, porque ele abre uma espécie de ambiguidade, né? De um lado, nós temos um livro, então, que traz, pela primeira vez, como protagonistas na literatura brasileira, né, personagens que são homossexuais, mas, ao mesmo tempo, isso vem acompanhado por toda a carga de preconceito em relação à homossexualidade e em relação também à própria imagem da mulher, né? A Natália diz, ele compara com uma mulher na cena em que o Aleixo aparece mais arrumado. Sim, aparece, né? E a própria... Quando o Aleixo aparece, por exemplo, quando ele vai fazer sexo com a Carolina, né? Com a Carola, né? Que ele vai chamar de Carola, ela também, né? Lembra que o Amaro dizia que ele parecia com uma mulher, né? Então, nesse momento, né, como a fala, o discurso da personagem e do narrador estão embaralhadas, é que a gente vai percebendo, então, essas questões, né? Por isso é que o Leonardo Mendes, nesse texto que ele escreve, muito interessante, Naturalismo entre aspas, vai afirmar o seguinte, por mais que, para se defender da crítica que recebera, o Adolfo Caminha tenha falado que se trata de um livro de medicina para mostrar a patologia da homossexualidade, a gente percebe que não é exatamente isso. Em alguns momentos esse discurso médico aparece, mas em outros ele é questionado, né, por meio dessas descrições que ele vai fazendo, né? Oi? Oi, só mais uma coisa que eu pensei em relação a isso do discurso indireto e da consciência dos personagens, também da questão racial, presente nos pensamentos da dona Carolina e do próprio Aleixo em relação ao Amaro, né? Sim. Porque, assim, conforme a história vai rolando, dá para perceber que, né, eles vão ficando, assim, detestando ele, assim, e os dois pensando coisas muito ruins sobre ele, e todas as vezes em que isso é descrito, é narrado, né, e isso vai se perdendo também entre o pensamento do personagem e a narrativa, vem muito a questão racial, né? Tem um momento em que eu lembro que a dona Carolina fala
da raça, de não saber esquecer, uma raça que não sabe perdoar, que não sei o quê, e isso também, né, não fica, vai se perdendo, as coisas vão se misturando, né? É, Acho que bem interessante também. é isso, muito, muito bem observado, Stephanie. É isso mesmo, né? Também, quer dizer, então há toda uma questão em relação à homossexualidade, em relação à raça, né? A todo momento isso, né? Bom, era um negro, né? Isso vai aparecendo, vai se diluindo, né? Na fala do narrador, na fala do personagem, né? É por isso que é por isso que a gente afirmava, né? Que esse determinismo é um determinismo racista, um determinismo homofóbico, é um determinismo, né, absolutamente preconceituoso, né, porque toma isso como verdade, né, e isso vai aparecendo nas falas. E também, né, a questão da, há uma misoginia, né, digamos, desses personagens e do narrador, né, também, porque também a mulher é vista de uma maneira bastante estereotipada aqui, né? Como se a mulher fosse mais frágil, né? Fosse, né? Tivesse um tipo de comportamento, né? Em relação ao homem inferior, né? Isso aparece também em vários momentos, né? A Silvia pergunta o seguinte: uma dúvida, o discurso indireto livre ocorre quando o narrador conta e relata as falas e ações dos personagens. Então, o que é? Então, né, a gente tem lá, Silvia, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, não é? Então, o discurso direto é quando aparece a fala da personagem marcada, por exemplo, por travessão, né? Isso daqui. Esse é o discurso direto. Quando a fala da personagem é contada pela fala do narrador, né, ou o pensamento da personagem, né, até então sua vida ia correndo como Deus queria, mais ou menos calma, sem preocupações incômodas. Aqui a gente tem uma espécie de discurso indireto, né, porque é o narrador contando aquilo que a personagem está pensando. O discurso indireto livre acontece quando a fala do narrador e do personagem se misturam a tal ponto que eu não sei quem que disse aquilo, né? Esse, por exemplo, é verdade. Quer dizer, esse julgamento é do narrador ou é da personagem? Geralmente, o discurso indireto livre vai ser marcado por verbos, né? No imperfeito, que deixa um pouco digamos, a finalização da ação aberta, né? Então é isso, tá? Essas as diferenças, né? Então é importante relatar isso. Lá nessa disciplina, o Mudo, tem lá uma parte que é fontes de referência. Acho que eu coloquei isso no começo agora. Tem um texto que se chama Operadores Narrativos. E lá eu acho que tem um bom resumo sobre o que é discurso direto, o que é discurso indireto, o que é indireto livre, inclusive usando uma nomenclatura bastante variada, né? Porque aí cada linha teórica vai chamar de uma coisa, né? Mas tem lá, acho que pode ajudar, né? Se vocês também quiserem dar uma pesquisada. Mas e eu acho que é isso, né? Retomando a essa questão da fala do narrador que se mistura com a fala dos personagens, que é uma hipótese, né? Que acaba nos fazendo, às vezes, né? Gostar do livro, né? E às vezes odiar o livro também, né? E eu fiquei imaginando aqui como que foi a reação de vocês à leitura desse livro. Porque estamos num momento muito delicado, né? E então esse livro ele é bastante violento, né? Em certos aspectos. E eu acho que ele deixa muito evidente, né, essa questão do preconceito que aparece aí, mas também podemos nos lembrar, né, que eu acho que é importante a gente perceber o que é esse século XIX, né, o que está em jogo aqui, né? Até para a gente pensar no Machado de Assis, né? Uma escrita do Machado de Assis, né? Qual que é o tipo de ironia, né, que ele está constituindo ali na escrita dele, né?
Uma outra coisa, nesse sentido, que a gente pode pensar, é também como algumas cenas são mais explícitas do que outras, né? Acho que a Emanuele estava digitando ali, talvez fosse uma questão em relação à recepção. Deixa eu ver se ela acabou. Não. Aqui, achei. Emanuele disse: eu achei o final muito impactante, num bom sentido. Fiquei de fato angustiado, torcendo pelo bom crioulo. Então, esse final, né, é interessante, né, nesse sentido, né? Porque se fosse uma personagem, se ele fosse descrito como um personagem, né, patológico e totalmente fora, né, a gente não torceria por ele, né? É interessante isso, porque sob essa égide do naturalismo, há uma oscilação narrativa nesse romance, né, que se dá entre esse registro mais cientificista, naturalista, e entre um outro sentido, entre uma outra registro que é mais romântico, que acaba fazendo com que a gente torça, né, muito mais pelo Amaro, por exemplo, do que a gente torce talvez por uma das personagens do Curtiço, né? Ele está abandonado, tanto socialmente quanto emocionalmente, né? E vejam que é uma coisa também essa empatia, por mais que apareçam esses julgamentos que nós fomos aqui pontuando, essa empatia parece ser uma empatia do próprio narrador, né? Esse narrador, a cena final, a gente não vê a navalhada, né? Que provavelmente foi uma navalhada ali, né? A gente só sabe que quando ele sai do hospital, ele deixa uma navalha, né, na calça. Mas a gente não vê, né, o que é muito interessante, né? Ele fica tomado, né, por um ódio, né? Quando ele vê o Amaro, o Aleixo, o Amaro avança contra o Aleixo e o narrador tira a câmera e coloca a gente como se fôssemos uma daquelas pessoas que estão ali curiosas, querendo ver o que aconteceu, né? E aí, então, é o que a gente vai ficar sabendo, porque a gente ouve dizer, né? A gente ouve dizer o que aconteceu, porque a gente percebe que o Aleixo saiu sem vida, né? E o Amaro, para quem ninguém olhava mais, o narrador nos lembra, ele foi levado para a prisão, né? A Emanuele diz, né? Aqui a Stephanie, né, diz agora: eu amei e odiei o livro várias vezes, mas mexeu muito comigo, é super complexo. Eu acho que é bom escutar isso de vocês, porque quando a gente indica um livro assim, né, sempre é complexo, né, para saber quais vão ser as reações, né, mas ele é preso, né, a Emanuele está dizendo, né. Tudo que ele sempre quis era essa sensação de liberdade que não acontece nem na Marinha, nem no caso dele com Aleixo. Quer dizer, a sensação de liberdade ela não existe, né? E vejam, né, que é interessante porque se ele fosse também uma personagem somente desregrada e cruel, né? Ele aos 30 anos ele era virgem ainda, né? Então, para vocês verem, né, como que há muitas complexidades aí, né? E também há uma questão que parece interessante, que é o seguinte: há uma espécie de pudor do narrador em descrever as cenas de sexo entre o Amaro e o Aleixo. A luz está sempre baixa, a gente não consegue saber direito, né? Ou ele resolve a coisa dizendo assim: e consumou-se o delito contra a natureza, né? Ele termina de uma maneira assim, né? De uma maneira moralista, tal, mas a cena toda não foi constituída assim. Por outro lado, quando há uma cena entre o Aleixo e
e a Dona Carolina, ela é uma cena muito mais explícita. Ela começa a tirar a roupa, né? A luz é maior, né? A gente consegue ver o que está acontecendo nessa cena, né? Então parece que, além de mostrar um pudor do narrador, também demonstra uma espécie de empatia mesmo com o Amaro, né? E é muito diferente das cenas, por exemplo, do Cortiço, né? Isso mostra também a dificuldade, né, desse momento em se lidar com a homossexualidade, né? Vamos ver aqui, a Manuela escreveu. E ele é preso, tá, essa a gente já leu, né? A Bruna, por isso também a leitura é um bom exercício de empatia. A leitura também é um bom exercício de empatia porque assim, né, quando a gente começa a ler o livro e a gente fica sabendo que esse livro é talvez um dos primeiro livro no Brasil a ter um protagonista, a tratar da questão da homossexualidade e um protagonista homossexual, a nós parece muito interessante, né? Porque nós temos uma busca por identificações na literatura, né? Para um pouco desconstruir a questão do cânone, né? Eu acho que essa é uma grande questão que vocês estão aí diante no curso de letras e que todos os movimentos identitários também estão, né? O que é muito interessante. Mas quando a gente pega esse romance para ler, às vezes é um choque, né? Porque o romance ele não cumpre as expectativas do que seria esse protagonismo, né? A nossa expectativa atual. E é aí que a gente precisa ter, né, Bruno, esse exercício de empatia para procurar entender a complexidade daquele momento. E eu acho que o nosso exercício de empatia, ele é um exercício de empatia que não significa, né, que vamos esquecer o quão preconceituosa era aquela sociedade. Isso é importante a gente lembrar, observar esses textos e por eles perceber, olha, mesmo um texto, né, que a gente pode pensar texto, né, um texto complexo, guarda nessas afirmações a ideologia, né, que vai aparecendo aí a todo momento, como a Stephanie bem pontuou para a gente. Né? Então, essa leitura ela pede, né, ela pede muito isso, né? E a Emanuele também, né? Passa muita noção do negro violento, que hoje é bem discutida de maneira crítica. Sim, sim. Professor, Ô, Evair, diga. mas esse exercício de empatia, digamos assim, é muito uma visão, uma leitura feita agora, né, no século XXI, né? Porque o livro não foi recebido dessa forma, né? Sim, o livro não foi recebido assim, né? O livro foi muito mal recebido, né? Pela Tanto crítica. que no livro que o senhor comentou ali, Devassos do Paraíso, né, ele traz a forma como a crítica falava sobre o livro, né, de maneira bem desrespeitosa. Uma das críticas usa a crítica Lúcia Miguel Pereira usava a caminha de tratar de um tema abjeto, com pormenores todo desnecessário. Acho que... Sim. E você vê, é muito interessante, né, porque a Lúcia Miguel Pereira, ela é uma escritora, ela é crítica literária, mas ela também é romancista, né? Ela é uma romancista que se destaca ali por volta de 1930, 30 e tantos, né? E ela é uma das escritoras que tem sido retomadas, assim, justamente né, nesse exercício também de, bom, cadê as mulheres, né? Cadê as escritoras, né? Na história literária? Por que elas foram apagadas, né? E é interessante você perceber, né, a complexidade dessas figuras também, né? Como ela aparece, né? Porque daí quando você vai ver a crítica que ela faz, né, ela chama de um tema abjeto, né? Então é muito interessante, eu acho que a gente perceber essas nuances. E você tem razão. Por muito tempo foi lido assim.
eu não sei, assim, se eu fosse dizer assim para vocês, né, enquanto estrutura de romance, né? Eu acho, por exemplo, o Curtiço um romance mais bem acabado, porque me irrita muito nesse livro umas questões do tipo umas fórmulas narrativas que aparecem no livro inteiro e que parecem não ter nenhuma função narrativa. Quando ele vai descrever o final do dia e o início do dia. Não sei se vocês perceberam isso. Parece um romântico descrevendo, né? Ele vai dizer, estava um dia lindo. Então tem umas fórmulas narrativas que ele usa, né? Que eu falo, meu Deus, para que ele usou essa fórmula narrativa? Não precisava, né? Mas eu acho que esses livros eles precisam reaparecer, né? E a gente para gerar essa discussão tão legal aqui que a gente está tendo agora. E é isso, e você tem razão. A gente está constituindo aqui, na verdade, uma história literária, né, que ela não foi por muito tempo a história literária oficial, né? Daí o esforço de pensar nesses textos, né? E você tem razão, esses textos, mas também eram mal recebidos os outros romances naturalistas, como por exemplo a Carne do Júlio Ribeiro foi visto assim como um romance totalmente sem pudores, sem vergonha, né? Então são essas questões, né? Uma dessas coisas que me chocou ao ler o livro foi esse preconceito bastante estereotipado que ele joga na página, né, o narrador. Uhum. E depois a forma como a crítica, apesar de reconhecer que o século XIX tem seus problemas, uma sociedade preconceituosa, conservadora, esse tipo de coisa, a forma como a crítica recebeu me incomodou bastante, assim. Ah, sim. Realmente incomoda, e eu acho que é importante que incomode, né, para a gente pensar, né, não esquecer disso, né? Não esquecer, né? Acho que essa é uma... Agora, e é bom que o livro tenha sido resgatado, né? Inclusive a editora Todavia fez uma nova edição em 2019, então o livro voltou. É bom que ele cause esses ecos aqui na contemporaneidade. Sim. Eu inclusive li por essa edição no Kindle, né? Mas eu li por essa edição. Mas você sabe que esse livro caía em 2002, esse livro estava na lista do vestibular da Unicamp. 2002, 2003, ali, por volta disso. Foi quando eu comecei a dar aula em em cursinho, né? Na época, esse livro era abordado também. Mas é muito importante. Como, né, a gente tem falado disso, né? Um livro como Úrsula, né? É um livro também muito interessante e eu acho que é fundamental, sem dúvida. E bom, e nesse livro aí, o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, tem bastante... ele vai narrando, né, como que a questão da homossexualidade foi tratada, né? Bom, e vejam, né? Hoje, né, tem gente que fala isso esse tipo de fala preconceituosa no palanque, né? No púlpito da presidência da República, né? Quer dizer, parece que voltamos ao século XIX. Sim. É que o século XIX nunca não esteve entre nós, né? Essa que é a questão, né? Tem um texto do Antônio Cândido, que é aquele o Direito à Literatura, que ele fala assim, né? Ele vai falar das conquistas, né? Ali de 1900, acho que é de 80 e poucos o texto, né? E ele fala hoje, né? Por mais que se torça ou que tenha pessoas que apoiem atitudes que firam os direitos humanos, essas pessoas estão escondidas, elas não têm coragem de falar isso em público, né? E ele toma isso como se fosse algo que fosse ser mantido, né?
Felizmente, lê do engano, né? Vamos ver aqui o que a... Deixa eu ver... A Manuele já colocou. Acho que tem. Vocês estão digitando. Bom, gente, então, vou abrir agora aqui. Vocês... Por favor, Natália, pode ir. É o momento. É só eu entendi assim, a visão do mar, do oceano, como algo paradoxo. E você comenta no vídeo que ele é aberto e infinito, daquela sensação de liberdade. Mas eu também tenho que ir para um lado onde pode ser uma sensação de... Não sei se deu para entender. Cortou uma partezinha, Natália, eu não entendi. Você fala da sensação de liberdade, mas você pensou que poderia ser também? Eu pensei que poderia ser também, não para onde fugir, como se fosse um navio, uma prisão, onde ele não teria para onde fugir. Eu não sei se eu posso pensar assim. Sim, eu acho que, embora, né, ali, né, parece haver essa idealização de liberdade, mas o navio é a todo momento descrito como esse lugar, né, do qual não se pode fugir, do qual as regras são arbitrárias, né? E isso, né, é interessante, porque ao final do livro, eu não saberia precisar aqui, eu teria que olhar minhas anotações, mas tem um momento que o próprio personagem, né, pensa isso, né? Ele vê como que o navio é uma prisão também. Eu acho que é no momento em que ele foge, né, do navio, né? Então, quando ele vai para aquela outra embarcação, ele percebe isso, né? E em algum momento ele fala isso, né? Que também era outra prisão, né? Ele era escravo de novo, né? Acho que tem uma fala dele quando ele está fugindo, né? Então é isso mesmo. Acho que é uma boa questão. Vamos ver. A Silvia está dizendo: meu livro tem a introdução do James Green. Ele é ótimo. Que afirma depois de um século, ativistas LGBT e estudiosos acadêmicos passaram a considerar Bom Crioulo como o primeiro romance brasileiro com um negro como protagonista que também trata abertamente da homossexualidade masculina. É isso, né? Se a gente pensar nessa genealogia, né? Da literatura queer, né? Ou da literatura LGBT no Brasil, né? O Bom Crioulo é um desses livros, né? É esse livro, né? Ana Cristina diz: vi uma live com o Trevisan. Que legal. Ele comentou que séculos passados poderia ter mais moralidade e rigidez, mas não tinha bancada evangélica da bala. Orgulho em ser homofóbico. Tinha bancada escravista, né? Tinha outras bancadas, né? Kátia, 20 anos depois teremos na música o Assis Valente. Sim. Bom, se a gente, a questão da homossexualidade, né, ela aparece, por exemplo, num romance aí contemporâneo ao Bom Crioulo, que é o Ateneu do Raul Pompeia, né? E também ali ela aparece de uma maneira muito sutil, né? O Sérgio Egbert, né? Mais à frente, quer dizer, tem um conto do Mário de Andrade chamado Frederico Paciência, que também é uma espécie de releitura do Ateneu, né? Mas vocês vejam, né? Esse conto do Mário de Andrade, Frederico Paciência, entrou num livro que é Os Contos Novos, que é um livro póstumo do Mário de Andrade. Tem uma anotação no manuscrito dizendo que aquele conto era para ser publicado depois por conta do assunto delicado, né? Então, a gente pode perceber, né, que o intelectual, né, como o Mário de Andrade, que teve a projeção que ele teve na época dele, não podia, né, se assumir homossexual pela sociedade em que ele estava, né? E muitas vezes os críticos faziam indiretas, né, piadinhas e esse tipo todo de coisa de violência contra ele nos jornais, né? Então a questão, né,
É isso, né? E o Trevisan tem um livro interessante que é o Pai Pai, né? Que ele conta, é um livro bastante, quer dizer, é um livro autobiográfico em que ele fala da própria vida dele, né? É bem legal, viu, Ana? Stephanie, mas também fiquei pensando no quanto a homossexualidade é tratada como algo objeto em relação ao Amaro, mas não em relação ao Aleixo. Como se o Amaro fosse selvagem e o Aleixo feminino. Isso aparece, né? Sim, eu não sei se não é algo, quer dizer, se não é algo abjeto, mas você tem, acho que tem uma questão, o Aleixo é branco, né? Aliás, eu tinha lido esse livro há algum tempo, agora quando eu reli eu vi que o Aleixo é daqui, né? Da ilha de Ratones, né? Vocês viram lá essa informação? Isso, barriga verde, né? Então, a questão, né, fala dos ventos sul, fala sim. Essa questão, né, na nossa sociedade, né, a discriminação racial, né, ela geralmente, a violência racial, geralmente ela é um dos fatores, né, das coisas, né, dos piores tipos de preconceito, né, na nossa sociedade. Sim, o Devassos do Paraíso é uma obra importantíssima. Aprendi muito com ele no Devassos do Paraíso. E o James Green também, né? O James Green, que é professor lá da Universidade de Brown. Bom, gente, então espero aqui as últimas perguntas, né? A gente vai depois a gente vai encerrar, mas eu gostaria de perguntar se está tudo bem, né? Se ficou mais alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, a gente pode retomar alguns pontos aqui do livro. Vamos lá. A Silvia diz uma pergunta: essa obra foi publicada em 1895. A pergunta fora escrita quando? Bom, eu não tenho essa informação, Silvia. Precisa ver se alguma dessas diz, né, quando foi escrita. Mas o Adolfo Caminha, ele morre acho que nos primeiros anos do século XX, né? Então ele não deve ter escrito muito anteriormente a isso, não. Uma pergunta, é uma obra do naturalismo, no caso, né, prof? Silvia, a nossa luta aqui é relativizar o que é o naturalismo, né? Então, é uma obra, se pegar no manual, né, sobre escola literária, vai dizer que é uma obra naturalista, mas a gente estava vendo aqui justamente como que ela tem aspectos que são naturalistas, mas tem aspectos que são góticos, tem aspectos românticos, né? Então eu não vou afirmar isso ao chegar no final da aula, eu não vou dizer que ela é naturalista, que eu não acho que ela seja só naturalista, tá? Mas eu posso pensar que ela é realista da homossexualidade entre o Aleixo e o namorado, ali é uma questão real, né? Mas o realismo não é uma questão. Então, mas o realismo não é uma questão real, né, Silvia? Porque a obra sempre é mediada pela linguagem, né? Enquanto mediada pela linguagem, ela nunca é real, né? Ela pode ter um referente histórico. Ele tem esse aspecto de realidade e de seriedade tratado. Mas aí, se você pensar, né, outras obras românticas também têm aspecto de realidade, né? A questão é outra, né? Eu acho que não dá para dizer, eu não vou classificar a obra como realista, naturalista, eu estou fazendo um esforço aqui justamente para a gente pensar em cada obra de uma maneira específica, né, e tentar se afastar um pouco dessas classificações, né? Qual o aspecto realista dessa obra, qual o aspecto naturalista, qual o aspecto romântico, eu acho que dá para a gente colocar. Agora,
dizer assim, né, ao fim de toda essa trajetória, que a obra é naturalista, acho que eu estaria um pouco desfazendo o que eu quis fazer aqui, né, o que esse curso é, né, na Mas verdade. você discorda que ela tem aspectos do realismo também? Não, eu não discordo, mas o jeito de dizer é muito importante, Silvia. Se você diz, se a gente termina essa aula mostrando toda a complexidade da obra e a gente diz o Bom Crioulo é uma obra naturalista, aí é difícil, né? Gente, eu preciso reconectar. Ops, gente, voltei. Voltei, desculpe, eu caí aqui. Então a gente pode pensar que tem aspectos realistas, aspectos naturalistas, aspectos góticos, românticos, mas não no fim, né, dizer ela é naturalista, né? Nesse sentido, né, que eu quero dizer, Silvia. Agora eu voltei aqui. Vamos ver aqui, tem várias questões, né? Na verdade, ele morreu em 1897, é isso? Vai em 1897, isso. Portanto, ele escreve... É que caiu a minha conexão e eu não entendi o que tu falou. A minha também caiu. O que eu falei é que, bom, essa obra pode ter aspectos realistas, naturalistas, aspectos góticos, românticos, mas não dá para dizer que ela é uma obra só realista, né? Nesse sentido, ou só naturalista, né? É essa a questão, Silvio. A Bruna diz, né? Na minha opinião, ela tira bastante mal-estar de algumas pessoas têm a leitura do livro, né? Sim. Eu travei, voltei, né? Bom. Do Devassos do Paraíso, vocês têm um PDF, é? Que maravilha, eu nunca achei PDF do Devassos do Paraíso. A edição da Atelier é a edição do nosso livro aqui, né? Ops. Bom, gente, então é isso. A Bruna diz, muito bom o trabalho dela, é decisivo que nem o narrador nem o próprio Bom Crioulo me mostrem imunes aos preconceitos em circulação. O narrador os assimila, mas também os expõe, compondo a situação em que um ex-escravo e uma relação erótica estão disponíveis para o massacre cotidiano. De quem que é essa citação, Bruna? É da professora Salete. Legal. Vou procurar. Bom, gente, então eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Foi uma aula bastante movimentada, bastante discutida. Fiquei bastante feliz. Então, até a próxima. Vamos ler Lima Barreto.